Como blindar a sua oficina mecânica para tempos de crise? Esta é a 17ª dica. Se você não teve acesso às últimas 16 dicas, você poderá encontrá-las no canal no YouTube Rodimar Marchiori. Vai lá, se inscreve no canal e você terá acesso a todos os vídeos já postados. Convido também a estar me acompanhando nas redes sociais, Instagram e Facebook Rodimar Marchiori. E caso você ainda não participe do grupo Dicas de Gestão de Oficinas, não perca tempo. Vai lá no Facebook, dá uma olhadinha lá numa postagem que tem mais detalhes e um link de acesso. É um grupo que eu tenho no Telegram e no WhatsApp, onde eu posto semanalmente várias dicas de forma gratuita, onde pode aí contribuir com a sua evolução profissional, seja você empresário ou funcionário de oficina mecânica. Agora vamos para mais uma dica. A dica de hoje está relacionada ao fator crítico de sucesso, que é a apresentação e venda de orçamentos. Você fez todo o dever de casa nos demais fatores críticos de sucesso no atendimento, você fez lá a coleta de informação, você formaliza as informações, você fez a reflexão sobre a geração de informações, né? Geramos um diagnóstico, esse diagnóstico vai resolver o problema do cliente. E agora chegamos no momento aqui de apresentar esta informação para o cliente. E aí, não podemos apresentar de qualquer forma. Aqui eu percebo que muitas oficinas negligenciam esta etapa e acabam realmente não convertendo em vendas. É muito importante, neste momento, você ter a seguinte clareza sobre venda em oficina mecânica. A venda eficiente para um cliente está muito linkada ao nível de qualidade de informação que você gera e o nível de convencimento do cliente sobre a importância daquilo. Então, antes de eu gerar uma venda, eu tenho que realmente fazer o quê? Informar o cliente para ele tomar uma decisão de maneira eficiente. E esse processo de informar o cliente é que nós vamos falar hoje. Como que eu vou proceder para convencer o cliente que aquilo é importante, obviamente, e ele tomar as devidas decisões de acordo com o planejamento dele. E aqui eu chamo a atenção também ao seguinte: muito melhor do que vender a um cliente é convencê-lo a comprar. E a dinâmica que eu vou apresentar hoje é para gerar isso, uma compra do cliente e não uma venda minha. Por quê? Porque a orientação ao seu cliente vai fazer toda a diferença. Qualidade de informação e a metodologia que você faz para convencer. E aqui nesse processo de atendimento, de venda, do orçamento, apresentação e venda, eu quero apresentar 3 principais etapas que fortalecem esse processo de informar o cliente com maior credibilidade para que ele saia bem orientado e tome as devidas decisões, levando em consideração a manutenção necessária do veículo. E aqui eu quero me atentar a 3 etapas, que é a primeira, conhecer o cliente para entender a dinâmica que vai existir na hora de apresentar o orçamento. A segunda é estudar o orçamento com eficiência. E a terceira é suporte técnico. Neste momento nós vamos falar sobre como estudar o cliente. Bom, como citei, o estudar o cliente é muito importante, porque você deve entender quem vai estar na sua frente na hora de passar um orçamento, de apresentar. E esse estudo não se restringe apenas à parte financeira, se hoje ele está negativado, né, se ele tem um cadastro positivo, se eu posso abrir certos tipos de recebimento, não está somente a isso, tá? Neste momento aqui eu quero me ater ao perfil de como ele enxerga a manutenção do veículo, qual a importância que ele dá a realmente realizar a manutenção do veículo, ok? E como que eu vou fazer isso, Rodimar? Primeiro momento eu vou separar 2 clientes, um cliente ativo da empresa e um cliente novo. Agora vamos falar do cliente ativo. Como que eu vou buscar informação para conhecer qual que é a prática de manutenção dele, como que ele decide, né? Como que ele vai visualizar o que eu vou passar? Através do estudo do histórico de orçamentos realizados comparado com o que ele realizou de serviços. Então, obviamente que eu preciso ter esse histórico, eu preciso ter um software de gestão ou controles, né, físicos lá por blocos que me deem essa informação. Para eu poder avaliar nos últimos 24 meses quanto eu gerei de informação de orçamento para ele, né? Quantos orçamentos? Foi 10 orçamentos. Quanto que eu gerei de faturamento possível lá, né, de orçamento? Tinha 10 mil reais. Ótimo. Agora eu vou comparar quanto que ele aprovou desses orçamentos, que é pegar as ordens de serviços aprovadas, serviços realizados, e vou comparar. Bom, nos últimos 24 meses, mesmo período, obviamente, eu tenho lá 2 mil reais de aprovação, 2 mil reais de serviço realizado. E aí, o que isso manda para mim?
Aqui vem um ponto que você vai começar a enxergar nas entrelinhas o que encontrarás lá na frente na hora de apresentar o orçamento, correto? Eu tenho dois perfis básicos que eu posso estar, né, encontrando aí, que é o cliente que não faz muito a preventiva, ele opta por só correção, que ele constantemente ele pode ser aí submetido a ir até a sua oficina de maneira repentina, né, e não está preparado financeiramente, onde ele vai estar sensível a tudo que você falar. Ele não quer gastar porque ele não está preparado financeiramente. E eu tenho outro perfil que ele já está um pouco mais acessível, ele já conhece a necessidade de manutenção do veículo, ele já foi bem orientado no passado, ou no mínimo ele já entende que não é só andar com o veículo, é andar e fazer a manutenção necessária, pois existem desgastes. E dentro dessa lógica, quando observar lá, por exemplo, esse cliente que tem 10 mil reais de orçamento realizado e apenas 2 mil reais de aprovado, pode me dar um indicador que esse cliente está mais focado na correção. Então, poxa, Rodimar, eu já sei então que possivelmente eu vou encontrar mais dificuldade. Sim, mas não significa que você não vá apresentar o que deve ser feito. Ah, então posso cortar os orçamentos aqui porque ele normalmente não faz? Não, você deve buscar mais argumentos, porque o seu desafio agora é migrá-lo para o perfil de cliente que realmente faz a manutenção preventiva. Então, este indicador que você acabou de visualizar não é para você cortar o orçamento, não é para você desistir, não é para você já entender que não vai dar para vender, é para você entender que você deve ter os melhores argumentos. Então, fortaleça os argumentos para que realmente você consiga convencê-lo. E caso eu perceba lá que esse cliente hipotético, ele tem lá 10 mil reais de orçamento apresentado e 8 mil reais de aprovação, de orçamentos de ordem de serviço realizada, significa que possivelmente eu tenho muito mais facilidade em vender. Ah, então eu não preciso buscar os melhores argumentos? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você vai ter um pouco mais de conforto, mas sempre tenha argumentos para convencimento do cliente da importância da manutenção, ok? Por quê? Porque a melhor venda não é aquela que eu vendo, é aquela que eu faço o cliente querer comprar. E para isso eu tenho que ter bons argumentos. Agora vamos falar do outro perfil de cliente, que é o cliente novo, que ele chegou até a empresa, cliente novo, não tem histórico para consultar. O que eu vou fazer, Rodimar? Aí eu preciso me ater à estratégia macro da empresa, né? A cultura da empresa. Se a minha empresa, por exemplo, tem a cultura de orientar bem o cliente, eu não posso ter medo de apresentar um orçamento grande para esse cliente novo com medo que ele vá embora e não aprove nada, porque isso é a essência da empresa. Então eu devo ter clareza que possivelmente eu tenho uma reação negativa e eu tenho que ter os melhores argumentos e aí, claro, eu tenho que ter o devido cuidado para ouvir o feedback do cliente, que é um cliente novo, para entender o que ele percebeu disso que eu falei, porque ele não conhece talvez a cultura da minha empresa. Se ele for indicado por um outro cliente que já faz manutenção preventiva, já conhece a cultura da sua empresa, ele possivelmente vai estar mais receptivo ao que você falar. Mas se ele passou, ouviu na internet e gostou da estrutura da sua empresa, ou passou na frente e viu e decidiu parar, ele talvez não conheça ainda a sua empresa. Então é importante, antes de eu sair com uma lista de produtos e serviços, eu apresentar a empresa, apresentar a metodologia de trabalho. Então, por exemplo, eu vou iniciar a fase de apresentação do orçamento falando um pouco da empresa. Olha, senhor Rodimar, eu percebo que o senhor é cliente novo da empresa, né? Nós não temos seu cadastro. Gostaria de falar um pouquinho sobre como nossa empresa trabalha. Qual a metodologia de trabalho? Você hoje veio até nossa empresa, nós realizamos um diagnóstico com que base? Nós prezamos orientar um cliente, indiferente se ele aprovar ou não o orçamento, nós temos aí a consciência que o senhor recebe as informações devidas para planejar a manutenção do seu veículo. Então, tudo isso é muito importante. Você apresentar a metodologia de trabalho, a cultura da empresa, a história da empresa, quais são os diferenciais que você tem, para que ele, quando receba a informação do orçamento, entenda o contexto. Caso contrário, ele vai entender lá o quê? Ele vai receber uma lista lá de 20, 30 itens que apresenta lá 4, 5 mil reais, onde ele é acostumado com antigos mecânicos a passar um orçamento de 400 reais, 500 reais. Então, atenção nisso. Estudar o cliente é você observar os clientes ativos, primeiro momento, o histórico deles, e nos clientes novos você ter essa dinâmica de entender que ele talvez não compre a cultura e processo da sua empresa. Por isso que você primeiro tem que vender eles, né?
falar história, como citei, tudo certinho os procedimentos para depois apresentar o orçamento. Agora, vai lá! Na próxima dica, nós vamos falar sobre como estudar o orçamento.